Olá, professor, olá, professora. Vim aqui apresentar o livro Todas as Artes, que foi aprovado no PNLD 2018 e cuja autoria é minha, Eliana Pugi, e do André Vilela. Oi, professora, oi, professor. Sou André Vilela, coautor do Todas as Artes com a Eliana. Hoje a gente está aqui para contar para vocês um pouco sobre o nosso livro, o que a gente construiu nessa obra e como ele pode ser utilizado de uma forma muito bacana por vocês na sala de aula. Eliana, quer começar contando como é esse livro? Vou falar um pouquinho, então, da proposta pedagógica do livro, né, e qual também a orientação didática que ele traz, pensando que ele é uma proposta e que você, professor, pode ter, né, aí uma ação muito forte, potente nesse conteúdo que a gente está apresentando para vocês. O livro, então, ele é baseado na pedagogia multicultural, ele tem como base a arte-educação baseada na cultura visual e também na abordagem triangular da Ana May Barbosa. Por isso, ele tem uma organização, uma proposta de organização dos conteúdos e das atividades de uma forma que respeita a cultura dos estudantes, respeita as culturas acadêmicas e tradicionais, né? A gente trabalha com todas essas possibilidades aí de saberes artísticos, né? De uma forma sem hierarquia, né, que é o mais importante. E com uma organização de conteúdos em rede, né, que é algo que facilita bastante o interesse, né, o despertar do interesse dos alunos. Por isso que o livro é organizado com 3 unidades, que seriam basicamente os 3 anos do ensino médio, né? Essas unidades, elas começam com leituras e atividades que vão aí despertar, né, a curiosidade dos estudantes principalmente com essas 3 unidades, elas são baseadas em 3 perguntas, né? Perguntas que são básicas e que as aulas de arte, na sua totalidade, né, ao longo aí do ensino básico, precisam responder, né? Uma delas é o que é arte, né? Para que serve a arte é outra, e onde encontrar arte, né? Quer dizer, se a gente se perguntar, né, se questionar, né, André, sobre isso, é o mínimo que as aulas de arte acho que tem. Não, e a gente construiu um livro que assim não é um livro de história da arte, né? Isso. O que guia o livro, o que orienta o livro, a rede que o livro cria não é uma rede de história da arte. É uma rede assim de perguntas contemporâneas da arte que fazem sentido para os adolescentes, assim, eu acho mais... Porque os adolescentes hoje, com as redes, com a internet, com todas as informações compartilhadas, de uma forma ou de outra, todo adolescente se utiliza de arte para se comunicar. Sim, Ele faz um GIF no Facebook, ele ouve uma música, ele cria uma playlist, ele está fazendo uma curadoria musical. Isso. Essas perguntas fazem sentido para eles. Não é um livro de história da arte distante com uma organização extremamente acadêmica, que não é o foco do ensino básico, né? E o que é interessante, que é diferente quando você pensa em ensino de arte, em arte e educação, é diferente do ensino fundamental, o ensino médio, porque a gente tem, não é mais só aquela busca da identidade, né, de expressão, etc., mas é uma curiosidade maior que o jovem já tem de compreender o mundo e o mundo profissional, né? E a arte faz parte do mundo profissional. Então a gente esquece muitas vezes que tem inúmeras famílias, né, milhares, sei lá, milhões até de pessoas que vivem de arte, né? E isso é importante dos nossos adolescentes, dos nossos jovens saberem, né? E algo que a escola tem esse papel de cumprir, né? Então, voltando para o livro ele é organizado então em 3 unidades, cujas perguntas são o mote, né, o caminho ali do ano letivo, e cada unidade tem 5 capítulos. Cada capítulo aborda uma linguagem artística, então nós temos capítulos que abordam mais aprofundadamente artes visuais, música, dança, teatro e artes audiovisuais, né? Cada capítulo possui um mergulho numa obra de arte e conhecer também, né, aprofundar um pouco a trajetória daquele artista, né, entender o caminho dele, onde é que ele queria chegar com a obra, né?
Depois a gente tem também sessões dentro dos capítulos onde a gente aborda saberes artísticos, estéticos e algumas técnicas, né, abordar aspectos que são inerentes aí aos saberes da arte, né, e das variadas linguagens. E também temos sessões que são ligadas a técnicas e tecnologias, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais, sempre essas sessões permeadas de pesquisa e de atividades, né? Isso é super importante porque não é só uma leitura, né, compartilhada, leitura conceitual. É um texto dialógico, é um texto que conversa com o aluno, pergunta para o aluno, sugere para o aluno, pede para o aluno, solicita a demanda do aluno, elaboração de respostas e de pensamento crítico, na maioria das vezes. E principalmente a expressão artística, que é algo que muitas vezes a escola acaba não trabalhando. Por isso que a gente tem também uma sessão, que é em cada capítulo, que é só de experimentação. Os procedimentos artísticos precisam ser trabalhados na escola, né? Não necessariamente você precisa ter uma sala ambiente super desenvolvida, um ateliê, mas de toda forma os jovens precisam experimentar. Colocar a mão na massa mesmo, né? Poder fazer obras de arte visual, poder fazer experimentações de música, fazer experimentações de corpo, né? Corporais e de expressão, de encenações, tudo isso. Isso é um grande foco também do livro, quer dizer, não é só você ficar estudando teoria, né? Não, e como a Eliana disse, a gente sabe que nem toda escola precisa, nem toda escola tem um espaço, um material, as instalações super específicas para a realização dos trabalhos de arte, seja de música, de artes visuais, de dança, de teatro. Então, essas experimentações são pensadas para trabalhar em condições reais, condições que a gente tem, com materiais que a gente sabe que é possível providenciar, com espaços que a gente sabe que existem em todas as escolas, e inclusive com um tamanho, uma dinâmica que a gente sabe que é para a quantidade de alunos que a gente encontra na escola. E que desenvolve, essas experimentações buscam desenvolver habilidades específicas de cada linguagem, né? E aí você vai ver alguns talentos desabrocharem, é uma oportunidade muito rica. Eu acho bom lembrar que a experimentação, como a Eliana falou, o capítulo abre com uma obra, essa obra provoca uma pergunta. Né? Às vezes uma pergunta até irônica, até uma pergunta que a gente sabe que o próprio aluno faz, como, mas isso é arte, por exemplo. Daí o que a gente precisa entender para responder essa pergunta? Né? Então por isso que vem os saberes da arte. Né? Qual é a teoria da arte que explica essa obra ter acontecido? É um pouco essa pergunta. Por que essa obra aconteceu? Né? O que tá... E a experimentação, ela tem um sentido dentro disso, ela é uma forma de investigação daquilo que a gente está mostrando. Isso mesmo. Ela não é assim, uma atividade solta. É um pensamento artístico na sua realidade, ali, na sua materialização. Porque o artista tem isso, né? Ele pensa fazendo arte, ele pensa experimentando, né? É uma mistura muito grande. Além disso, a gente tem, lógico, um aprofundamento também no contexto sócio-histórico e também um recorte na história da arte. A gente não precisa estudar a história da arte cronologicamente para entender a história, né? A gente pode resgatar alguns períodos da história que tem a ver com aquela obra, e é isso que a gente faz no livro, essa é a nossa proposta. Aprendizagem significativa. Isso mesmo, que tenha sentido, né, para o aluno, que não fique perdido ali na linha do tempo, vamos dizer assim. Então, quando ele mergulha na história da arte, tem a ver em responder, em continuar nessa investigação que o capítulo propõe. Isso mesmo. Além disso, a gente tem uma sessão também em cada capítulo que a gente chamou de interlinguagens, que ajuda também o aluno a entender que aquilo que é trabalhado, por exemplo, nas artes visuais, também pode ser trabalhado, o mesmo assunto, o mesmo tema, os mesmos, às vezes até técnica, né? A questão do material, pode ser trabalhado em outra linguagem, né? Então, às vezes, no capítulo de música, no interlinguagens, a gente trabalha artes visuais. No capítulo de artes visuais, a gente trabalha as interlinguagens dança, né? E isso é muito interessante, porque a arte contemporânea, ela se caracteriza por ser essa mistura de linguagens, essa mistura de culturas, né? E é isso que a gente quis trazer no livro, né? E a gente termina, então, pensando no capítulo, né? São 5 capítulos por unidade, com um grande fechamento de fazendo arte, em que o aluno vai, então, se expressar muitas vezes em grupo ou mesmo individualmente, a partir de tudo que ele experimentou, estudou e pesquisou e elaborou aí ao longo do capítulo.
Talvez o professor tenha uma dúvida, qual é a diferença do fazendo arte para as experimentações? Isso é interessante. Quando a gente passa pelas experimentações, quando chega naquele momento do capítulo, a gente estudou, a gente viu uma obra, a gente estudou materiais, técnicas, tecnologias relacionadas à produção daquela obra. A experimentação é uma maneira de se aproximar materialmente daquilo que eles acabaram de ver. Então, né, uma experimentação no capítulo de música é uma forma de aprender, vai ser uma forma de aprender sobre timbres, vai ser uma forma de aprender sobre as propriedades do som, vai ser uma forma de lidar com a escuta. Com a escuta, vai ser uma forma de lidar com elementos como grave, agudo, altura, a escrita musical. Mas outras questões vão sendo levantadas. Geralmente também questões que têm a ver com a pertinência dessa obra, desse artista, desses diferentes momentos históricos, dessa reflexão que a gente está estudando para a vida. Para a vida. Então, Fazendo Arte é uma proposta que vai das aprendizagens todas construídas no capítulo, das investigações acerca das perguntas e questões que a obra levanta, do aprendizado técnico para o autoral. Quer dizer, propõe um tema, propõe uma reflexão, orienta o trabalho, geralmente um trabalho em grupo, né, orienta o trabalho, como o artista tem muitas vezes, né? Um artista tem um tema, um mote, uma questão, propõe uma questão para os alunos, onde eles vão mobilizar tudo aquilo que passou no capítulo para responder essa questão fazendo arte. E sempre a gente pensa que esse fazendo arte, sim, a arte tem um papel, o aprendizado de arte para a sociedade, tem um papel da aula de artes na escola, como toda aula, como toda disciplina, ela é contextualizada na escola. Então, a gente pensa também nessa produção, como vai se integrar com as outras turmas, como vai se integrar com os outros alunos, como vai se integrar com a comunidade, né? Como ela vai ter vida dentro da escola. É um momento, né, que a gente também espera que seja um momento de trazer o que está fora da escola para dentro da escola. De repente, pode chamar a comunidade artística também, que é do entorno da escola, pode chamar, né, os familiares, comunidade, e aí você tem esse momento de encontro que é super interessante, né? Agora, uma outra coisa que todo capítulo traz, que é muito importante, é a avaliação, né? A avaliação, quando a gente pensa no trabalho na escola, ela deve ser contínua, né, André? Sim. Então, a nossa proposta é ter uma avaliação contínua, mas também ter uma avaliação final. Eu acho que a avaliação final que está no final do capítulo está no livro do aluno, né? É a avaliação do aluno e é a autoavaliação. É uma autoavaliação, ele se pensa e ele também conversa com o grupo, e compartilha essa autoavaliação com o grupo e também é avaliado pelo professor. A autoavaliação, ela não é uma autoavaliação de se atribuir uma nota ou de se atribuir um conceito, de se atribuir sucesso ou insucesso, mas é a sistematização, é a tomada de consciência. O que eu aprendi aqui? O que eu aprendi quando aquilo começou, né? É um retorno, então ela tem o papel do aluno entender o processo pelo qual ele está passando ao longo desse livro. E o instrumento principal que a gente orienta e que a gente toda hora retoma é o portfólio, né? Então, o portfólio é uma prática de artista mesmo, né? Os artistas têm portfólios, né? O portfólio, ele é um registro do trabalho, né? De um processo de trabalho, né? Então, ele é muito importante para a autoavaliação. O aluno conseguir organizar um portfólio com a ajuda do professor, dos colegas, que ele possa retomar ao final de um trabalho, de um projeto, de um ano, de um semestre, é importantíssimo, porque assim ele consegue ter melhor consciência dessa avaliação que é feita também pelo professor. Exato. O professor tem um papel importante na avaliação, né? É super relevante, e o aluno pode também discutir isso, debater, né? Conversar sobre isso. É isso que a gente espera, né? Basicamente, nessa página, no Para Encerrar da autoavaliação, é uma série de perguntas para o aluno, né? Tem uma primeira etapa, reflita sobre isso sozinho, né? De onde você começou, o que você viu, o que chamou a tua atenção, o que fez sentido, o que não fez sentido. O que foi difícil, o que foi difícil, o que foi fácil, o que só fez sentido quando encontrou outra coisa. Não, no começo não tinha, depois fez. E depois uma série de questões para debater em grupo. Daí, o que é esse portfólio que ele vai usar, né? É o acumulado, é o selecionado por ele de todo tipo de produção que ele realizou, desde a anotação na sala de aula, até a resposta, porque ao longo de todas as sessões há microatividades, vamos dizer assim, a pergunta, junte-se com os colegas, discutam essa questão, faça uma pesquisa, né? Realize essa atividade sozinho. E é claro que é o que me leva ao manual do professor. Isso. Né? O manual do professor
é isso aqui, é a gente falando com vocês. A nossa paixão pela arte e educação. A nossa vontade de... Então, ele não é um complemento que está ali em volta do livro, mas ele é o que transforma o livro em aula. Isso. E o que transforma o livro em processo. Né? Então eu falei, me levou ao manual do professor porque, por exemplo, ao longo de todo o manual, né, do livro do professor, você vai encontrar orientações, por exemplo, em relação ao portfólio. Guarde essa produção, peça que o aluno selecione as produções para o portfólio. Orientações em relação à avaliação, né? Observe especificamente o comportamento do aluno em relação a essa proposta. Observe especificamente que tipo de fonte o aluno usou. Né? Tenha atenção, se essa atividade está falando sobre trabalho em grupo, quais são as posturas, os comportamentos, as competências que estão mobilizadas no trabalho em grupo para esta atividade. Porque ele está lá, ele vai junto com o livro o tempo todo. E outra coisa que nos preocupa muito, a gente sabe, nem todo professor que dá aula de artes é especialista em todas as linguagens. Então, além das atividades serem desenvolvidas para um professor que tem sim um repertório cultural, que é um professor de artes, conhece as linguagens, mas não surfa, não navega à vontade em todos os procedimentos, né, o manual do professor vai trazer textos complementares, textos de apoio, indicação de pesquisa, especialmente orientações para a realização das atividades. E todas elas, desde assim, onde você pode encontrar esse tipo de material. Como organizar a sala. Como organizar a sala para uma atividade de dança, de teatro, de música, né? Como você pode começar, como você pode fazer o aquecimento, como mobilizar o aluno a partir da vivência dele, do repertório dele, dos conhecimentos prévios dele. A gente é da sala de aula, né? 20 anos de sala de aula. O manual do professor, ele pensa na sala de aula, ele pensa no livro existindo. Assim, né? Isso mesmo. E para tornar realidade aquilo que está no livro do aluno, né? Eu acho que o interessante também do livro do aluno, que é importante pensar, pensando no trabalho do professor, é que o professor pode rearranjar esses conteúdos, como já foi dito. Muitas vezes o que a gente está propondo aqui, por exemplo, o professor pode escolher trabalhar com todos os capítulos de artes visuais, por exemplo, pode depois trabalhar com todos os capítulos de música, né? E não precisa seguir necessariamente essa organização, né? Então, falando agora um pouquinho, em cada unidade existe também um projeto interdisciplinar, né? O livro todo é interdisciplinar, isso é importante pontuar, mas a gente fez questão também de colocar para cada ano letivo, né, ou para cada unidade, um projeto interdisciplinar. Esse projeto interdisciplinar, ele traz essa grande mistura que é o pensamento humano, né? A gente pensa de forma não compartimentada, a gente pensa de forma global, né? Então, o pensamento científico, o pensamento filosófico, o pensamento sociológico, o pensamento artístico, ele pode dialogar. E é isso que a gente traz, né, com 3 projetos que são instigantes, né, André? Então, sobre ética, né, sobre práticas sociais, as questões ligadas aí à problemática da mulher, né? E eu acho que isso que é importante, né, pensar assim, que não é só você trabalhar com linguagem, não é só você trabalhar com história da arte, é mais que isso, né? É você olhar para o mundo com um olhar mais crítico, né, e poético, né, que é a nossa praia. E acho que também mostra que o que é mais importante para a gente é o professor e o aluno, né? Isso. Porque a gente está pensando num trabalho de arte que faça sentido para alguém que não é só artista, mas mesmo. Pode vir a ser. Essa é a questão. Um dos focos do nosso livro, pensando no ensino médio, né, é que o jovem dessa faixa etária muitas vezes já trabalha ou vai escolher sua carreira profissional. E existem pessoas que querem ser artistas, que querem viver de arte. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, vamos saber, que no Brasil principalmente, que é um país de criatividade, de alegria, onde a gente que querem viver de arte. Então, nós temos uma seção em cada capítulo que se chama Trabalho de Artista, que traz esclarecimentos para os jovens, né, do ensino médio sobre quais são as profissões que são do âmbito da arte. Tanto dos artistas mesmo, no sentido acadêmico, que vão seguir aí o bacharelado, né, nas linguagens, como também os profissionais da área, né? Os cenógrafos, os coreógrafos, né, os curadores. Técnico de estúdio. Músico da
da noite. Isso, porque são pessoas que trabalham e que vivem de arte e que os alunos precisam conhecer. Todos temos direito desse conhecimento, né? Pensando nesses meninos que são do ensino médio, né? É bem próximo deles, que assim, qual é a formação, né? Como começa? Onde esses caras estudam, quais são as instituições, quais são só para encerrar, né, essa parte, quais são, por exemplo, as profissões da área artística que precisam do diploma e quais não? Não, E também a gente sugere, que é muito interessante nessa sessão, uma entrevista com esses profissionais, né? Levar esses profissionais para dentro da escola ou os alunos irem a buscar esses profissionais para conversar. É muito importante isso, né? Eles não vão quem quiser seguir a carreira artística não vai se sentir tão perdido. E né? no manual do professor, caso não seja possível uma entrevista, a gente sugere alternativas de pesquisa, né? Isso mesmo. E fechando, então, o livro traz também, que eu acho que tem a ver com isso que nós estamos conversando, a preparação para o Enem, né, e para os vestibulares específicos da área, né? Então, nós sabemos que os profissionais de arte que vão fazer um bacharelado nas linguagens, eles têm vestibulares específicos, né, que não são fáceis, né, não são algo, precisa muitas vezes fazer um cursinho preparatório, e a gente já tentou aí dar uma força, uma ajuda nesse sentido. Sempre que no fim de cada unidade a gente seleciona questões de Enem, de vestibular, né? Questões o tipo Enem vestibular, que estão relacionadas aos conteúdos da unidade. Então também vai funcionar para o professor, também pode funcionar como uma forma de avaliação objetiva, né? Uma avaliação final aí. Isso mesmo. A gente agradece. Obrigado. E a gente espera que vocês tenham aí a oportunidade de fazer uma escolha consciente, né? Que vocês consigam, nesse tempo curto que nós temos, infelizmente, que vocês consigam aí fazer a escolha do melhor livro para a sua prática. Exato. Espero que a gente se encontre no livro. Isso mesmo.